Na aula de hoje, voltaremos a usar algumas coisas que nos atormentam em alguns momentos. As nossas fórmulas, o estudo algébrico. Vamos falar do estudo algébrico das nossas fórmulas de lentes. Bora para a aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Ó, eu tô junto com vocês aqui, ó, em transmimento de pensação, hein, gente? Que é isso, hein? Ó, tamo junto. Aula de hoje, o que vai ser? Módulo 13, página 355. Vou começar a falar com vocês sobre as partes mais importantes, as fórmulas, né? Como é que você lida com fórmula, como é que você tem que trabalhar, qual que é a simbologia que a gente vai usar para essas fórmulas, quais são as fórmulas e quais são os referenciais que a gente vai adotar. Claro, você não pode esquecer tudo que a gente viu desde o começo do ano, desde espelhos planos, desde câmera escura, desde espelhos esféricos, tá? Vocês vão perceber, eu estou usando a mesma nomenclatura desde aquela época. Então, importante você relembrar tudo que a gente já viu, conversei com vocês, essa matéria é uma continuidade, você não pode esquecer o que passou. Muito pelo contrário, o que passou vai fortalecer, vai sedimentar o que a gente está vendo exatamente agora. Tudo bem? Então, espero que vocês gostem da aula. Bora para a aula. Vamos conversar um pouquinho mais agora sobre lentes esféricas. Só que agora a gente vai fazer um estudo analítico, um estudo algébrico dessas lentes. O que é isso? Conta, né, gente? Vocês estavam achando que iam ficar livre de contas em lentes, em física? Física tem que ter conta, né? Chegamos no momento de contas. Vamos desmistificar, simplificar, vamos fazer vários ars para vocês entenderem melhor essa matéria. Tudo bem? Então, vamos com muita calma, conversando um pouco sobre o que vai aparecer para nós. A primeira coisa que a gente vai falar é simbologia, cara. Simbologia é a mesma de espelho. Ah, mas qual espelho? Espelho plano ou espelho esférico? Não importa. É a mesma simbologia que eu estou usando com vocês desde espelho plano, desde que a gente estava falando de câmera escura, eu estava falando dessa simbologia com vocês, de P, P', I e O. Lembram disso? Eu vou usar essa mesma simbologia com vocês para deixar um pouco mais tranquilo, né? Sem ficar mudando coisas, até porque não é necessário. Então, se a simbologia é a mesma, vamos analisar isso com mais calma, né? O que a gente viu lá em espelhos esféricos, né? Eu vi essa imagem aqui com vocês, então aqui tem muita informação. Eu sei que esse espelho é côncavo, eixos das ordenadas, eixo Y, onde nós mediremos o tamanho do objeto, o tamanho da imagem. Temos aqui também o eixo das abscissas, a bochecha, lembre-se sempre disso, é o eixo X, onde nós faremos as medidas do P e do P'. Vocês lembram disso tudo? Tranquilo mesmo? Então tá bom. E aí, o que é importante você relembrar, né? Eu acabei de falar com vocês, mas tá aí, anotado para quem quer lembrar, quem não lembra, enfim, tá aí para vocês. Pegaram isso comigo? É, tá bom. Muito bem. Vamos continuar então e agora analisar, claro, as nossas lentes esféricas. O que vai mudar, né, para as nossas lentes esféricas? Nada, né? Mas vamos lá com calma. Então, ó, de novo, tá? O que a gente tem aqui? O de objeto, I de imagem. Aqui eu acrescentei uma coisa, né? Tem esse A e esse B. Esse A e esse B são referentes aos extremos do nosso objeto, da nossa setinha aí, né? Então percebam que aqui eu tenho o A' e aqui eu tenho o B', que são também os extremos da nossa imagem. Mas percebam que não mudou, né, a simbologia. Eu tenho O para o objeto, I para a imagem. Olha só, o que é isso aqui? Esse P é a distância do objeto até a lente, né? O que é esse pelinho aqui? É a distância da imagem até a lente. É a mesma coisa que eu estava falando com vocês desde o começo do ano. Tudo bem? Claro, tem aqui o foco, né? Que é a distância focal. Aqui temos também um outro foco. Esse é um dos pontos que tem uma diferençazinha, uma adaptação. Mais para frente vou explicar com calma para vocês. Mas e quando a gente vai para a lente divergente também? Nada mudou. Continuamos com a mesma estrutura. O para o tamanho do objeto, I para o tamanho da imagem, P' para a distância da imagem até o espelho. Ah não, é lente, né? É a mesma coisa, né? Vocês pegaram aí, né? Ó, e aí P é a distância do objeto até a lente. Pegou comigo, gente? Tranquilo isso aí? Ó, importante a gente comparar uma coisa aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha só, lente convergente. Olha onde está a imagem, está do lado de lá da lente. Está do lado de lá da lente, você tem que se ligar disso, porque quando a gente vai para a lente divergente, olha onde está a imagem, do mesmo lado que o objeto, cara. Isso vai trazer um certo desconforto para nós. E esse é o alvo principal dessa aula, que você entenda as diferenças aqui e as adaptações que nós faremos em relação aos espelhos esféricos, tudo bem? Mas vamos com calma, vamos discutindo um pouquinho mais sobre isso. Só estou adiantando aqui, né, contando o final do filme aqui, spoiler, né? Mas, gente, e aí? Mesma coisa, né? Mesma simbologia, mesmo nome para tudo que a gente está usando até aqui.
Tranquilo isso? Você pegou mesmo? Então beleza, vamos seguir aqui e falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que muda em relação à simbologia? Em relação à simbologia, nada muda, né? É a mesma simbologia. Isso é um fator de complicação, é um fator de até aborrecimento de alguns alunos, porque se você muda os nomes, pô, o cara não vai conseguir entender, o cara não vai, né? Mas como a gente está usando a mesma coisa desde o começo do ano, eu espero que isso esteja ficando mais simples para vocês, beleza? Mas então, o que muda? O que vai mudar, né, de lentes para espelhos? O referencial, né? E esse referencial é adaptado, a gente vai ter que fazer algumas adaptações que são necessárias mediante o que está acontecendo. Mas vamos entender isso com muita calma, explicar com muita calma, você tem que se ligar nisso. Presta atenção comigo, olha só. Lá em espelhos, o que a gente tinha, né? Acabei de mostrar essa imagem para vocês, mas o que a gente tinha em espelhos? A formação aqui de uma imagem, né? Então tenho aqui o objeto e a imagem está aparecendo aqui. O que eu quero fazer com vocês aqui é a classificação, né? As características dessa imagem. Vamos fazer juntos? Vai, essa imagem aqui é o quê? Vai falando comigo, cara. Real, beleza, é real mesmo. Invertida ou direita? Invertida. Maior ou menor? Menor. E onde ela está? Ela está localizada entre C e F. Então tá lá, entre C e F. Tranquilo isso? Agora, vamos ver lá na lente. Como é que fica na lente? Construímos isso na aula passada, mas o que me interessa para essa imagem aqui é justamente as características da imagem. E aí quais são? Real ou virtual? Real, você já percebeu? Invertido ou direito? Invertido, né? Você pega, ó, gente, não esquece disso. A setinha aqui apontando para cima, a setinha aqui apontando para baixo, por isso que ela é invertida, tudo bem? Maior ou menor? Menor. Onde ela está localizada? Entre o F' e o A', entre o foco virtual e o antiprincipal virtual. Lembra disso? Tranquilo? Lembram disso? E aí, o que você percebe? Né, em relação a essas duas posições, em relação a essas duas características das imagens aí, tanto da lente quanto do espelho, o que você percebe? Iguais. São exatamente iguais, cara. Mas o que você tem que perceber também, além disso? Que quando você compara essas duas situações, elas são idênticas. E além de ser idênticas, aqui a gente vai ter que estabelecer uma coisa que é muito importante para nós, tá? Cara, é esse o ponto-chave da nossa aula. É esse o ponto-chave da nossa aula, tá? Porque, olha só, aqui a imagem, o P' está desse lado. E aí a gente falou, né, que o P' seria positivo, porque ele está do mesmo lado que os objetos. Mas nesse caso aqui, olha aqui onde está o P', né? O P' está sendo medido aqui. E aí, ele é positivo ou negativo? Se nós usássemos a mesma analogia, a mesma comparação do eixo X com os espelhos, você falaria que esse cara aqui é negativo. Mas ele não pode ser negativo, porque ele é uma imagem real. Então, alerta vermelho ligado. E o que eu quero que vocês percebam? Toda vez que você tem um objeto formando uma imagem real, o P' dessa imagem é sempre positivo. É isso que você tem que se ligar, cara. P' de imagens reais é sempre positivo. Esse é o ponto mais importante da aula, você não pode passar batido aqui. Você tem que perceber isso, você tem que entender isso. Tudo bem? O que estava acontecendo então nas lentes esféricas? Vamos entender um pouco melhor isso aqui com calma, sem pressa. Olha só essa imagem. Se você colocar aqui o eixo X, você fala, o eixo X está aqui, beleza, o eixo X está lá. Aí você vai falar, o lado esquerdo do eixo X é positivo e o lado direito do eixo X é negativo. Mas se a gente fizer isso para lentes, cara, você vai ter uma desvirtuação, vai ficar assim, desvirtuado, é uma coisa fora da realidade, né? Além de estar longe do que é mesmo que está acontecendo. Porque assim, esses raios aqui, eles não são prolongamentos, eles são os raios reais, né? São os raios que não foram prolongados. Essa imagem aqui é formada por cruzamentos de raios reais. Então, esse P', para quando essa imagem estiver aqui, ele não pode ser negativo. O P' não pode ser negativo, por isso que eu liguei o alerta vermelho com vocês aí, cara. Ele não é negativo. Ele é uma imagem real. Se é uma imagem real, o P' tem que ser positivo, tudo bem? Mas para que você está fazendo essa convenção com a gente? Para tentar deixar um pouco mais simples isso. Então, lá no começo de espelhos, no começo de lentes também, eu falei para vocês, gente, se liga. O objeto é sempre positivo, né? Então, quando você está analisando o objeto, O é positivo, que é o tamanho dele, e o P também é positivo, tá? Então, eu estou convencionando com vocês outra coisa aqui. Sempre que a imagem for real, o P' dela vai ser positivo. Tudo bem? Então, não importa, né, se ela está do lado de lá ou do lado de cá. Se for real, é positivo. Pegou isso comigo? Tranquilo?
Então, beleza. Gente, ponto-chave dessa aula é isso. Você tem que se ligar nisso para a gente não ter dificuldade na hora de resolver as questões na próxima aula. Tudo bem? Então, só para a gente terminar, vamos falar mais algumas coisinhas. E claro, né, isso aqui está errado. Se isso aqui está errado é porque eu estou fazendo uma adaptação, né? Então, não dá para você usar o mesmo referencial que a gente usava em espelhos, porque aqui o raio é refratado, lá o raio era refletido. Essa é a principal diferença. Tudo bem, gente? Prestem muita atenção nisso, vou falar novamente, né? Na hora de a gente fazer os exercícios, isso vai fazer muita diferença e a gente não pode confundir essas coisas. Tudo bem? Beleza? Vamos seguir mais um pouquinho, terminando essa aula aqui, o que a gente vai falar agora, né? Que é importante você lembrar que, assim como isso acontecia lá nos espelhos, né? Quando você tinha o espelho côncavo, o foco era positivo. Quando você tinha o espelho convexo, o foco era negativo. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? A lente convergente ela vai ter um foco positivo e a lente divergente vai ter um foco negativo. Porque aqui sim, né? Você tem uma inversão, né? O objeto está de um lado e o foco está do outro. Então, claro, esse cara vai estar do lado negativo. Mas isso não vale para a imagem, só vale para o foco. Percebam essas diferenças, hein, gente? Ó, qualquer coisa, manda mensagem para mim. Vamos trocar uma ideia. Comenta nos comentários do vídeo aí. Manda mensagem no meu zap. Tudo bem, gente? Vocês não podem sair com dúvida dessa aula. E aí sim, agora finalmente terminando. E as nossas fórmulas? Como é que ficam as nossas fórmulas? Como é que ficam as nossas fórmulas? Nada mudou. Nada mudou. Você lembra dessa aqui? Quem que era essa aqui? Era a equação que eu não posso falar o nome, o horário não me permite, mas a gente chamava de equação de Gauss. Tudo bem? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu gosto muito de usar essa fórmula do jeito que ela tá. Por quê? Geralmente o pessoal... Algumas pessoas, não são todas, né? Chega no primeiro colegial, não sabem trabalhar muito bem com frações, não sabem fazer MMC. Então, eu acho muito importante ajudar o pessoal da matemática nesse ponto e usar essa expressão aqui que tem somas de fração, subtração, enfim, operações com frações. Beleza? E aí falta só a nossa última fórmula. Será que ela mudou? Será que ela mudou? Também não mudou, continua a mesma coisa, né? Continua igualzinha. E essa aqui era a equação que a gente chamava de equação do aumento linear transversal. Ó, eu discuti com vocês, esse cara aqui está negativo porque esses caras aqui estão positivos porque tem todo um contexto aí que você tem que lembrar. Eu não vou falar disso agora novamente, mas revisem isso, voltem lá na aula de espelhos, quando eu tratei disso com vocês, ou mesmo agora faça uma discussão, né? Por que esse cara aqui tem que ser negativo? Por quê? Tá? Fica aí, manda comentário no vídeo para mim, manda dúvida para mim e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é muito importante para nós, ela é fundamental. Qualquer coisa, manda a dúvida de vocês, gente. Manda as dúvidas de vocês, beleza? Bom, até a próxima aula, até semana que vem. Tchau, tchau.